Qual é a visão do Espiritismo a respeito da pedofilia? Senhoras e senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Entre os tormentos do comportamento humano, a atualidade apresenta cada dia novas estatísticas a respeito daquilo que antes era considerado quase horroroso, pelo sentido de perturbação social e de criminalidade para com as vítimas. A pedofilia, para quem por acaso não saiba o que é o fenômeno mórbido doentio da pessoa que, ao revés de permitir que as suas funções sexuais obedeçam a um clima de identidade e de responsabilidade, desviam para a imaginação exacerbada, vendo na criança, masculina ou feminina, um instrumento de prazer de natureza degenerativa. Nesse período da infância e da juventude, o sexo tem uma função excretora, porque ainda a glândula pineal, que centraliza as glândulas endócrinas, não está eliminando as energias compatíveis com a emotividade. E a pessoa, para se sentir motivada a praticar o ato sexual, elege aquelas situações difíceis, desafiadoras, que servem como um instrumento de prazer. É o adulto, o pai, o avô, o tio, o irmão, um amigo, alguém que se fascina por uma criança e, através da imaginação, perverte o ato de atividade sexual, elegendo a criança de uma maneira impiedosa, perversa, como seu parceiro de prazer. Além do prejuízo de natureza material, orgânica, há também uma série de prejuízos morais. O primeiro deles é o medo da criança, porque se incute na criança que ela não pode falar aquilo com ninguém, ou então se ameaça, se por acaso ela disser a alguém, será punida pela perversidade do indivíduo, que é um psicopata. O segundo é o trauma de natureza moral. A criança não tem ideia de que se trata naquela investida perturbadora da mente adulta viciada. E a função sexual para ela se torna um horror, adquirindo um transtorno emocional de frigidez na mulher, de impotência no menino e, de qualquer forma, um conflito que não se acaba durante toda a existência. Eu conheço algumas dezenas de casos de crianças violadas pelos próprios pais, pelos familiares, algumas por descuido e ignorância das mães, outras por negligência
e falta de vigilância. E outras pela situação de promiscuidade em que as pessoas se relacionam. Então, tanto tem a problemática masculina do homem, que atormenta a criança, masculina ou feminina, como também o tormento feminino da adulta que procura uma criança para dar vazão aos seus tormentos emocionais. Eu conheço casos profundamente lamentáveis, mas um daqueles que eu considero o pior, eu encontrei aqui na Mansão do Caminho, porque nós recebemos a criança socialmente órfã, a criança que era órfã e aquela que era órfã de pais vivos. Portanto, a criança abandonada. E me foi entregue uma criança dizendo ser órfã de pai e de mãe. E a pessoa que vinha fazer a entrega era uma tia. Fez a entrega, desapareceu. A ponto de eu supor que ela havia morrido. Anos e anos depois, o filho, a criança que estava aqui, e era seu filho, não era seu sobrinho, porque a mentira graça com facilidade entre as criaturas humanas. Veio pedir-me uma ajuda para o seu sobrinho, entre aspas. Eu perguntei que tipo de ajuda, porque nós havíamos dado educação desde os 3 anos de idade até os 21. Então, havíamos dado tudo o que podíamos, porque um dos objetivos da nossa casa é promover o indivíduo a cidadão. Não é dar esmola, fazer a caridade e torná-lo dependente da caridade. Isso é um crime. Atendê-lo, ajudá-lo para que seja independente, para que viva com os seus recursos, poucos ou grandes, mas para que tenha dignidade, que nós chamamos cidadania. E então, depois de conversarmos longamente, ela me confessou que fazia pouco tempo em que houvera dado à luz a uma outra criança. E era essa criança que estava necessitando de socorro imediato. Estava com Krupp. E eu lhe expliquei que era uma doença que precisava de isolamento, uma doença muito cruel e perigosa, porque invariavelmente mata, ainda mais a criança desprotegida. E disse, mas como? A senhora, a essa altura, deve ter mais de 40 anos, ainda produzindo filhos, e ela me disse, Sr. Divaldo, você vai ficar chocado. Eu disse, talvez sim, talvez não, porque eu já vi tanta coisa que para ter um choque emocional precisa ser uma coisa bem grave. Ela me disse, essa criança é meu filho e é meu neto. Eu digo, não estou chocado, estou sem compreender. Como é que ele pode ser seu filho e seu neto? Pensa o seguinte, o meu filho, que saiu daqui da casa do senhor, está trabalhando, está indo muito bem. Assim que ele saiu, bem orientado sexualmente, eu fiquei preocupada com a sua conduta. E para evitar que ele caísse na gandaia daqui do Pau da Lima, do bairro,
e começasse a se corromper com mulheres viciadas e com uma sociedade muito perturbada, eu iniciei o meu filho na questão sexual. Eu parei e disse assim, repita, porque eu acho que não ouvi muito bem. Porque o senhor sabe, o que não falta aqui é atendimento dessa natureza. E quando eu imaginei que meu filho ia perverter-se e adquirir doenças graves, eu o atendi, o orientei e passamos a viver juntos. Então, este meu filho doente com a difteria é filho do meu filho comigo. Eu disse, a senhora cometeu vários crimes. A senhora não teve cuidado para protegê-lo. É que a sua mente depravada imaginou, e a senhora, não encontrando correspondentes físicos, homens, começou a transferir para seu filho e cometeu um crime social previsto em lei e credor de uma punição muito grave. Então, o Espiritismo propõe respeito à criança, ainda mais num país como o Brasil, que tem os direitos da criança, como uma lei, fazendo parte da nossa Constituição. Os direitos do feto. Matar no ventre é um crime dos mais hediondos, exceto quando a vida da gestante corre perigo. Entre as duas vidas, aquela que está estruturada e uma que está em formação, salvar a vida estruturada, porque poderá dar continuidade a vidas. E aquela que está em formação pode não completar-se. E procurei demonstrar a essa mulher, e como a outras aqui do bairro e da altíssima dita sociedade, o grande crime que é a pedofilia. É um transtorno sexo-mental, é a cabeça da pessoa disfuncionada e é a impiedade moral, porque a criança não tem a menor ideia e o adulto vicia, torna abjeta de si mesma, até o dia em que vai descoberto em um escândalo, que a criança fica despedaçada, ou quando adquire um pouco de razão, aos 7, 8 anos, dá-se conta de que é um erro, e vem a confissão na escola, a um colega, a um vizinho, raramente aos pais. Então, nós devemos educar os nossos filhos desde cedo, falando sobre as funções sexuais, como falamos sobre a alimentação, a vida normal, bem naturalmente, e advertir, explicar com naturalidade. Porque o chamado pecado, o imoral, não é o ato, é a cabeça da pessoa. É a prática, não é a mente. Porque a mente pode ser desequilibrada, pode ter um problema de hormônios, pode ter um problema de encarnação anterior, um distúrbio espiritual, e a pessoa é impulsionada. Mas cabe, já que é tão abordado o assunto, cabe ao indivíduo fazer ao próximo o que gostaria que o próximo lhe fizesse. Fazer à criança alheia aquilo que não gostaria fosse feito a seu filho, a sua filha. Então, a pedofilia, que tramitou pela nossa Câmara Federal,
é um crime hediondo, mesmo que os senhores deputados tornem legal, é imoral. Não é o fato de alguém legalizar uma atitude que ela se torna moral. Ela permanece imoral, porque é contra a lei natural, é contra a lei da vida. Não é um status que nós fazemos, é uma lei universal. Uma criança, até os 7 anos, ainda não desenvolveu a organização genital. Os hormônios ainda não perturbam, e quando isto ocorre em automatismo, quando a criança, ao ser banhada pela mãe, pelo pai, demonstra reações sexuais que são espontâneas do órgão, como a pessoa sente fome. Eu sinto fome na hora que não quero. E numa hora que eu quero, não sinto nada. Então, a função sexual tem o mesmo significado. Não é imoral, é uma função. Nós é que sentamos à mesa e comemos com equilíbrio. Conversamos com bom senso, nos comportamos com pudor. Então, o ato sexual é que dá dignidade ou não à vida na sua plenitude. Então, nós devemos e podemos viver sexualmente como vivemos emocional, espiritualmente. Mas, desde priscas eras, Sodoma e Gomorra, 2 cidades bíblicas, que foram condenadas pela depravação, elas parece que tiveram uma bomba atômica e as cidades foram totalmente destruídas. Está na Bíblia. Nós temos Babilônia, a tradição de Babilônia, desde Assurbanipal, o seu rei, até aquele que era a última majestade, quando apareceram os sinais na parede de que eram os 3 últimos dias do país que foi varrido da terra até hoje, transformado em um novo país do Oriente. Então, tenhamos em mente que tudo aquilo que afeta a ética, a dignidade, o Espiritismo tem uma atitude correta de não permitir que isso adquira cidadania moral. Porque as leis são feitas por homens e mulheres imperfeitos, fazem de acordo com o seu estado e, muitas vezes, tomam os seus distúrbios morais e apresentam leis compatíveis com as suas necessidades, tornando moralizado aquilo que, de alguma forma, é perturbador e faz parte das perversões da sociedade moderna. Obrigado, Divaldo. Vamos agora a um pequeno intervalo. Retornamos, então. Marcel, a Sandra, pelo YouTube, faz a seguinte pergunta. Com tantas relações efêmeras e divórcios numerosos, qual será o futuro das famílias? O sociólogo Zygmunt Bauman, recentemente desencarnado na Inglaterra, ele era polonês, escreveu cerca de 12 livros se referindo à chamada sociedade líquida. Ele considerou, depois de acuradas observações, de que a sociedade está com relacionamentos cada vez menos consistentes. Ou seja, são todos superficiais. Eu sei muito pouco, eu me instruo com a internet, resenhas, eu leio, em vez de ler o livro, eu leio a orelha do livro. E aí eu acho que eu sei o término, o início e o término do livro, porque ninguém tem mais tempo para textos longos.
e o livro se torna muito enfadonho. Somos a geração da internet, da informática, dos textos rápidos, do riso que virou kkk, você que virou VC, também que virou TB, e só Deus é que pode entender tanto hieróglifo correndo na internet, porque você tem que aprender o linguajar rápido da internet. Naturalmente, os relacionamentos também estão ficando isso. Nós estamos vivendo a experiência de coordenar o posto aqui dentro, que é uma parceria Tribunal de Justiça Mansão do Caminho, desde 2021. E já passaram por nós quase 1.800 divórcios, né? Nós atuamos diretamente em quase 1.800 divórcios, de modo que os motivos e as causas variam os mais diferentes possíveis, predominando o que eles, tradicionalmente, as partes dizem ser traição. A palavra técnica, adultério, mas todo se refere, fui traído. E já tivemos até cenas aí que a moça passou para as vias de fato. Saltou da cadeira e partiu para cima dele, para outra parte, para dar uma boa sova. E eu tive que intervir segurando ela por detrás para deter, porque a mulher estava possessa. Os olhos injetados, a face dela demonstrava um ódio muito guardado, muitas mágoas, muitos traumas. E ele, aquele risozinho de Mona Lisa, assim, bem cínico, né? Parece que ele faz barba usando óleo de peroba, né? E aí, eu tive que segurar para evitar a cena pior. Então, isso desfila, mas a proposta que está aí é o resgate dos indivíduos, porque se a família sofre, a problemática são das partes que a constituem, homens e mulheres que fazem família e são imaturos, inexperientes, irresponsáveis para a convivência a dois. Desejam o acasalamento, para usar aqui uma expressão muito em voga, desejam o acasalamento, destes saem filhos, mas não querem assumir a responsabilidade de criar estes filhos, de vesti-los, de amá-los. Então, tiram o braço da seringa, no dizer popular, e se afastam da responsabilidade. Então, é um instituto que periclita, mas nós temos uma visão sempre otimista, que melhorando homens e mulheres pela arte da educação, pela transformação de valores, eles vão se comprometer mais profundamente e construir relacionamentos mais sólidos, mais agregados, de modo que a família não sofra tantos os abalos e os traumas e os conflitos que estamos assistindo na atualidade. Obrigado, Marcel. Divaldo, uma pergunta do público. O Roberto, ele pergunta o seguinte: para onde vão os espíritos, para onde vão ou ficam os espíritos que se suicidam? E também ele complementa a pergunta dizendo assim: é verdade que o espírito fica sofrendo até a data que ele deveria desencarnar-se naturalmente? Como o suicídio não mata a vida, somente interrompe a vida orgânica. O espírito fica onde cometeu o suicídio. Durante o período em que ele tem a impressão que, se jogando de edifício, tomando uma overdose, uma dose pesada de substância destrutiva, a vida se acaba, ele se dá conta que a vida continua. Agora, com as angústias que o levaram ao suicídio ampliadas, porque ele adicionou ao problema o novo problema, o recurso da destruição do corpo, que esmagou o ciclo vital, é adicionado ao espírito, que começa a sentir, se ele se atirou de um edifício, o corpo despedaçar, e ele vivo. Se foi sob as rodas de um veículo, ele está vivo, sentindo-se esmagar. Eu tenho uma irmã que se suicidou. Ela, em 1939, ingeriu um refrigerante com 2 substâncias criminosas. Morreu em 5 minutos. E como ela cometeu
o ato na rua, ela ficou ali, na tentativa de voltar para casa sem conseguir, porque a asfixia que tomou conta da garganta, do pulmão, a parada cardíaca e o desespero que ela via na família eram tais que ela ficou ainda mais angustiada. Então, era como alguém que desmaiava de dor, recomeçava, desmaiava de dor, anos. Porque a dimensão de tempo nossa, com a dos espíritos, é um pouquinho diferente. Nós temos o claro escuro, dia e noite. Temos a dimensão da rotação da Terra. No além, há uma outra psico e atmosfera. Por exemplo, se eu estou aqui e vou ao Japão, eu mudo de atmosfera, de psicosfera, dos hábitos. Quando eu largo o corpo, eu mudo de hábitos da minha realidade estrutural. Eu me sinto flutuar, eu não tenho noção de onde estou. O meu discernimento é eu quero morrer e não morre. Se é por pequenos fatos de drogadição, de rebeldia juvenil, como está na moda, então isso acresce. E o espírito enlouquece por um largo período, até completar o número de anos que ele teria na Terra. Porque nós reencarnamos como um aluno vai para a escola. Ele, se é aprovado, sai logo da escola. Se não é aprovado, fica repetindo a experiência. É a lei do progresso. Desta forma, o suicídio é um mecanismo de que a nossa rebeldia se utiliza para tornar a vida não agradável, mas conforme os nossos caprichos. Quanto arrependimento nós temos de atitudes que tomamos em certos períodos da nossa vida. A moça se apaixona por um rapaz que não a quer e se mata. O não a quer é uma bênção de Deus para ela, porque ela não sabe quem é aquela coisa, bonitinho, uma carinha espichada, etc., mas viva com ele um período. Ou então viva com a mocinha torneada, bonitinha, que caprichou do espelho como é que ri, como é que não ri, como é que anda, como é que não anda, na realidade do dia a dia. Imaginemos ver uma pessoa maquiada todo dia de manhã sem maquiagem. É uma decepção. Porque quando vai dormir tem que tirar. Porque senão aquele protetor de pele vai gastar a pele que vai ficar como uma lixa. É natural. As células se renovam, elas se modificam. E, de acordo com o tratamento que nós lhe damos, ela tem mais ou menos energia. Se, por exemplo, eu fumo demasiadamente, eu a intoxico com nicotina e mais 80 substâncias químicas. A gente não vê, não é? Mas estão lá. Se, por acaso, eu tomo uma bebida alcoólica, como agora, nas baladas, quando se chega na balada, vai entrando na porta, vai logo tomando a primeira bala para ter a balada. E então já fica meio embalado. Quando a coisa está mais profunda, se permite tudo, porque não sabe. É uma fuga, e toda fuga leva a lugar nenhum. É uma questão de lógica. Eu posso fugir daqui da casa, mas eu me levo. Eu posso fugir do marido, da mulher, do filho, de quem for, mas eu levo a minha consciência para onde vai. Então eu ouço pessoas dizer, eu vou entrar de férias, não aguento mais, eu vou fazer um repouso nas Ilhas Maldivas. Bom, lá talvez não dê, porque é muito caro. No Pau da Lima. Aí a pessoa vai ter tanta preocupação que corre logo da saúde para voltar aos problemas.
Então, os desafios foram feitos para a gente crescer. Imagine se não tivesse desafio. Como seria monótono? Vejamos a vida dos milionários, bêbados, intoxicados, dependentes, faturando guerras, fomentando o desastre das nações, programando o extermínio, pensando e fazendo vacina para diminuir a população da Terra no Afeganistão, na Índia e etc. Esses mais ricos do mundo, segundo a imprensa, porque não é ideia minha, são vacinados aos milhões para não reproduzirem. E outros, crianças, são também vacinadas para perderem a imunidade, não para ficarem livres. Diz a imprensa que os laboratórios mundiais é que controlam o mundo. E a Organização Mundial de Saúde, dirigida pelos magnatas, dizem eles, é que estabelece o que nós vamos viver, o que nós não vamos viver. Eu me lembro que, por exemplo, ovos cozidos, ou de qualquer forma, era um horror para o coração. Aí não podia nem olhar o ovo, que já piorava. Agora, pode comer, não tem nada. Essa ignorância, etc. E assim a gente vai. Numa temporada, tal coisa, a gente não pode pronunciar o nome. Daí a pouco, reverte. E vende o produto antes, contra ele, e agora o remédio a favor. E os laboratórios enfrentando o mundo. Meus irmãos, a imprensa mundial diz que existem, hoje, 40 milhões de aidéticos na África. E a propaganda da imprensa chamada marrom impede que o coquetel para a AIDS seja distribuído nesses países da África, como também aqui. Ou vende ou morre. Então, quem tem recurso sobrevive. Quem não tem, paciência, morre ou fica inutilizado. Porque o nosso interesse é o prazer. Daí, procuremos mudar a nossa maneira de encarar a vida, de olhar os valores e etc., para que a nossa vida tenha sentido na Terra. Obrigado, Divaldo. Marcel, uma pergunta do público. Qual o limite da caridade? Quando a caridade traz prejuízo a quem a pratica, porém socorre o aflito, deve ser praticada? Vou repetir, Marcel. Qual o limite da caridade? Quando a caridade traz prejuízo a quem a pratica, porém socorre o aflito, ela deve ser praticada? A questão 886 do Livro dos Espíritos, o codificador interrogou os imortais sobre o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Concepção dele, do Cristo. Não tinha nada de material. Perdão das ofensas, benevolência para com todos e indulgência para com as imperfeições alheias. Mas na própria codificação encontramos que existiriam dois tipos de caridade. A caridade moral, está nesse campo, e a caridade material. Que se eu estendo o copo de água ao sedento, o pão ao faminto, a roupa ao desnudo, o remédio ao doente, não deixa de ser uma caridade. É transitória. Que quem tem sede hoje, amanhã volta para pedir outro copo de água. Se eu ficar permanentemente alimentando uma pessoa sem ensiná-la a trabalhar, torno ela dependente. Em vez de assistência e promoção social, eu acabo enveredando pelo assistencialismo, torno ela dependente de mim. E há muitos lugares que eu observei isso. Eu estive numa instituição de outro estado,
onde o presidente me disse, olha, nós temos aqui um programa de sopa que já estamos na 3ª geração. Eu quis saber o que era. Ele disse, eu alimentei a mãe pegou um filho na rua, já trouxe para comer aqui também a sopa, e a filha, com 14 anos, já pariu o neto dela. Então, estou alimentando a mãe, a filha e o neto. Nossa casa trabalha no sentido da caridade. Eu olhei para aquele dirigente assim, me deu uma compaixão. Ele não entendeu nada do que é caridade. Devia ter libertado aquelas pessoas. Em algum momento, quebrando aquela cadeia de dar só sopa, parece que pobre só toma sopa, não come lasanha de jeito nenhum. Então, conseguido uma máquina de costura, tornando aquela mulher uma costureira, alguém que pudesse produzir, fazer a própria renda e sair daquela dependência. Ele não percebeu isso. Ele estava centrado sempre naquilo de alimentar corpos ou estômagos que vão morrer. Então, a caridade não tem limite. Nós temos apenas que observar para não intoxicar a pessoa com os nossos gestos de querer auxiliar o outro. Porque há pessoas que rejeitam a ajuda. É uma pergunta que está dentro desta pergunta. O que fazer a uma pessoa que precisa de ajuda, mas se recusa? Ora, porque não posso violentar o livre-arbítrio dela, me impondo a pretexto de querer auxiliar. Ela não conseguiu entender ou ela conscientemente não quer. Então, eu envolvo ela na oração para que, por outros mecanismos da vida, que a vida tem muitos mecanismos, a pessoa desperte para o seu próprio refazimento, a sua própria reengenharia, a sua reconstrução emocional. Eu posso estar por perto, mas não vou auxiliá-la porque ela rejeitou, ela categoricamente não quer minha ajuda. Envolvo em vibrações até que passe a ilusão, que passe a loucura, a falta de discernimento, e a pessoa então volte a se tornar porosa, permeável, e nós possamos auxiliar. Então, a caridade, que Dr. Mário Barbosa dizia que era o amor em movimento, em verdade não tem limite. Se ama, como dizia Madre Teresa de Calcutá, se ama até doer. Obrigado, Marcel. Divaldo, como sabemos quando temos que desenvolver a mediunidade? Quando a mediunidade aparecer. Aí começa a desenvolver. Ocorre que há muita ignorância a respeito. No caso das obsessões, há muito problema que é orgânico. Vícios, preguiça, temperamento forte, porque o espírito, esse espírito é ruim, é primitivo, é um espírito que está na civilização agora. Então ele é brutal, não tem sensibilidade, daí ele é um psicopata, ele tem problema de comportamento. Neste caso de ele ter problema negativo de comportamento, ele atrai espíritos semelhantes, porque um espírito atrai outro pela onda mental, e fica pior. O velho ditado, dize-me com quem andas, e eu te direi quem és. Mas eu inverto, dize-me quem és, e eu já sei com quem andas. Porque é muito fácil, é a afinidade. Dessa forma, a mediunidade é um fenômeno como outro qualquer. A inspiração. Às vezes estamos em casa, o artista, o poeta, o indivíduo que tem uma veia cultural, chega aquela onda maravilhosa, escreve um livro, Cronin, esse notável escritor inglês, ele dizia que o sonho da vida dele era ser escritor. Ele, em criança, ficava olhando a paisagem e imaginava, portanto, era uma tendência. Ele atraiu espíritos escritores e escreveu mais de 30 livros extraordinários do século passado. Na literatura da época, foi o escritor que escreveu mais livros para o cinema. Então, por exemplo, a família Bradley, O Céu nos Espia, Pelos Caminhos da Minha Vida.
Eu digo porque eu li todos que foram traduzidos ao português. Porque é um autor fascinante. A beleza com que ele escreve nos deixa no ar. Às vezes, eu perdi a hora das refeições, porque estava bem na hora de uma coisa fatal, e eu queria saber o que era. Era curioso. Aí perdia, mas não perdia nada, porque ganhava na leitura de Crone. E assim por diante. É uma maravilha quando nós começamos a perceber que, além do vulgar, da pessoa vulgar que nós somos, de quando em quando nós temos um arrobo ou uma depressão, nós temos algo estranho. De repente bate uma tristeza, uma angústia. Diz assim, mas eu tenho saúde, estou bem no meu emprego, tenho família, o que é que está me faltando? Espiritualidade, comunhão com Deus. Então, a mediunidade. Aí, a mediunidade é esse fenômeno que abre a porta do problema, ou que abre a porta da inspiração. Quando desenvolver? Desde a hora que sinta. Uma pessoa me disse assim, Sr. Divaldo, eu vejo o espírito, eu ouço, e é uma perseguição danada, eu não sei o que fazer. Eu já sabia da resposta, mas eu perguntei, há quanto tempo? Há 40 anos. Eu digo, meu filho, é melhor procurar um psiquiatra. Porque se é mediunidade, já deteriorou os aparelhos mentais próprios, neurônios. Os neurônios são células. Essas células degeneraram nesses tantos anos de desprezo. Os próprios fenômenos desarticularam o seu equilíbrio. Como outras pessoas têm sempre aquelas doencinhas, nem fica bom, nem fica doente. Está sempre no vai-vai. Meu Deus, eu quero ver quando é que eu vou ficar doente. Não vou ficar, não, já estou. Procura um centro espírita, acaba com esse prejuízo. O diabo manifesta lá. Você nunca viu o diabo manifestar em centro espírita? Ele manifesta na casa da gente, nas brigas, nas altercações, nos namoros, no estar junto, estar separado, nos negócios, na nossa conduta. Não é do lugar onde Deus é tão reverenciado que se fala sobre ele com maior respeito. Então, como é que pode chover no lugar onde não tem nuvem? Ai, o céu de brigadeiro, se costuma dizer, né? Azul, aquele azul. A gente se esforça, parece que vai chover, dá aquela borrazinha e passa. E toma-lhe. Ainda não chove há 3 meses, há 4 meses. Aí vê os efeitos da não-chuva, da seca, os danos. Assim, nós temos a faculdade, não a exercitamos, não descobrimos o meio. É como uma pessoa que é inspirada em tal coisa. Ou atende para desenvolver, ou fica apenas inspirado nisso. Então, a mediunidade é uma faculdade orgânica, não é espírita, não. Eu era super católico. Eu era tão católico que meu joelho já tinha lá a marca de viver ajoelhado no altar do coração de Jesus. E, de repente, a mediunidade abriu a porta. Eu comecei a ver coisas, a sentir coisas, a ficar doente sem ter doença. Então, eu era do interior da Bahia, em Feira de Santana, fui ao médico número 1, fui ao 2, ele mandou ao psiquiatra, ao 3º. E eu nunca me esquecerei do embaraço do psiquiatra, porque ele me olhou e disse, o que é que você faz, o que é que você tem? Eu disse, eu também não sei, é que eu vejo coisa que não existe. Ele disse, e é? Eu disse, é. Ele disse, por exemplo, eu estou vendo um homem aqui que está dizendo que é seu pai. Ele disse, Ave Maria. Se ele, que era psiquiatra, chamou por Ave Maria, imagine eu que tenho que chamar pela mãe da Ave Maria. Então, ele disse assim, você está vendo meu pai? Como sabe que é meu pai? Porque ele está dizendo, é uma coisa impossível, na verdade. Não, impossível não é, porque meu pai realmente já morreu.
Eu digo, então, 50% de probabilidade. Eu ainda me lembro que eu perguntei assim, ele se chama Gladstone. Olha que nome. O tipo do nome para a gente não acertar, né? Gladstone. Ele aí ficou pálido e disse, onde é que você leu? Eu disse, não, o sujeito está aqui dizendo, o senhor está vendo? Ele, não. Eu disse, pois eu estou. Então, eu não sei o que está me acontecendo. Ele disse, é um transtorno esquizofrênico visual. Eu achei tão bonita de ser um maluco que enxergava. Pois bem, ao invés do homem me atender, ele disse, pergunte a ele o que é que ele quer. Eu aí perguntei. E ele aí disse. Então, são coisas da mediunidade fascinantes. Quando eu fui à África portuguesa, a Moçambique, pela primeira vez, foi muito interessante. Porque os portugueses da África não tinham exatamente ideia do que era espiritismo, em 1960, ou melhor, 57, quando eu estive lá a primeira vez. E então eu chego e me anunciam, e o delegado de polícia, que era um português, no dia da conferência, vetou. Eu já estava lá, em Moçambique, em Lourenço Marques, que era o nome da capital na época. E então foi uma coisa, já estava propaganda. Era do tempo de que Portugal tinha a religião católica como a sua religião oficial. E então o delegado ameaçou que se nos reuníssemos, ele então ia nos prender. Mas houve tanta gente que arranjaram um circo para caber o povo. Então, às 10 da manhã, eu estava na casa do meu anfitrião, que me convidou, e ele disse, olha, Edivaldo, temos que ir para lá para dizer ao povo que não vai ter. Eu disse, mas por que não vai ter? Porque é proibido o espiritismo aqui. Ele disse, olha, vamos ter um pouco de coragem, a gente vai tudo para a cadeia, vai ser uma beleza. Lá não tinha o risco de pegar na cadeia e botar noutra cadeia, não, como já aconteceu em alguns lugares, que as pessoas vão para a praça pública e da praça pública vão para a cadeia pública. Então, ele disse, mas o que é que você faz? Fala com ele. Ele não é delegado? É. Então, não é surdo, não é mudo, e o dever dele é legislar, não é proibir. Ele é delegado para nos orientar, etc. Vamos acabar com esse medo. Ele não pode nos morder. Se morder, a gente bota remédio contra cachorro na mordidura. Aí fomos. Eram jovens, de uns 30 anos, e então nos deixaram esperando mais de 2 horas. Ele ia nos receber, mas quando pudesse. Eu disse, não, a gente fica aqui o resto da vida. E o confrade era uma alma muito boa, mas muito modesto. Eu disse, olha, não se preocupe. Eu falo, porque se tiver de ser preso, você, como português, vai preso. Agora eu não vou. Me botarão para fora como persona non grata. Olha que coisa chique. Temos as relações internacionais, e como eu não sou português, aí me mandam embora para casa. Por fim, ele nos recebeu. Era um rapaz simpático, fardado e muito galante. Atendeu lá umas 2 pessoas e nós ficamos em pé. Nesse momento, eu comecei a falar com ele. E tem uma técnica. Ele devia ser assim, um sargento, uma coisa assim. Comandante. Ele, pois não. Eu digo, eu sou o Divaldo, da palestra de hoje à noite. Ele disse, qual palestra? Ah, que o senhor proibiu lá no circo. Eu vou falar sobre espiritismo. O homem palideceu. Fez assim, o quê? Ele disse, eu vou falar sobre espiritismo. Ele disse, mas eu cancelei. Ele disse, o senhor cancelou o povo de ir, mas não cancelou eu de falar. Então, eu vou para lá e quem estiver lá ouve, aí eu falo. Eu posso falar para 1, 2 pessoas, e até para ninguém eu já falei. Ficar no meu quarto, parecendo louco, não é? Mas era um super sábio. Bom, ele então me olhou e o telefone bateu. Ele pegou com todo gáudio, né? E começou. E eu estava lá esperando 10 minutos,
meia hora. Ele ria, botava a perna em cima da mesa, botava abaixo da cadeira. Por fim, desculpe, é um momentinho. Eu digo, não, pode conversar com sua namorada. Ele disse, como? Eu digo, eu estou olhando que o senhor tem aliança de casado. Mas tem também uma namorada, está marcando encontro com ela, não é, comandante? É natural. Ele disse, mas o que é isto? Nada. Eu sou médium, ouço. Estou vendo aqui a mãe da sua esposa, porque sogra, na terra ou no além. Portanto, fiquem de bem antes da velhota morrer. E ela está me dizendo que é sua namorada. Diga que hoje o senhor não pode falar com ela. Eu disse, mas por quê? Eu disse, porque vai a uma palestra de um brasileiro. Mas o homem diz assim, eu vou a uma palestra? Mas por que eu vou? Para ver que eu não vou falar nada demais e que vou dar uma boa ajuda ao senhor. Vou falar da paz, dos problemas, das lutas internas. Estava em plena revolução. E falei. Ele disse assim, pare aí. Eu parei. Ele disse assim, meu amor, é tão bom quando você é uma namorada, né? É meu amor quando é mulher. Quer que é a sua gorda? Ou sua magra? E então ele parou e disse assim, me conte direito, quem foi que ele disse que eu tenho uma amante? Eu digo, a sua sogra. Ela está revoltada com seu comportamento. Ele disse que tem a ver o espiritismo com isso. Pois é, o espiritismo é isso. Desmascara a gente. Tira a hipocrisia. Então o senhor vai dizer que é feitiçaria. Mas o que é feitiçaria? Fetiche, em bom português. Aí eu dei a definição da gramática portuguesa, lusa, a de Portugal. Ele disse assim, a nossa gramática, eu digo, eu sei. E sei também de uma coisa. Estão me dizendo aqui que a mãe do senhor, em Portugal, é bruxa. Porque lá eles chamavam de bruxo. Sabe como é o português gentil, né? Esses bruxos, eu também lá sou. O bruxo Vidaldo. É o nome, é um pouquinho atrapalhado. Um dia eu perguntei, por que me chama de Vidaldo? Porque seu nome não é Vidaldo? Não, é Divaldo. E por que eles chamam Vidaldo? Não sei, é porque querem. Mas não fala mal, não, pode chamar. Eu atendo. Para encurtar, ele aí foi, à noite. Eu ainda pedi assim, vá fardado, comandante. O senhor fica muito bem de uniforme. Não ficava, não, mas ele disse. De vez em quando a gente pode ir. Aí disse para ele assim, fica muito bem. O senhor como militar. Porque era um homem nobre, mas era vítima das circunstâncias do falatório. Ele disse assim, mas, seu Divaldo, eu não sou espírita, mas não é para ser espírita. O senhor vai ouvir uma mensagem sobre a paz, a visão de um grupo de pessoas. O senhor tem a sua visão administrativa. Então, nós, os espíritas, somos a favor do que o senhor faz. Porque aqui Lourenço Marques tem uma população branca de 200 mil pessoas. E em torno tem 1 milhão de pessoas locais. Portanto, é uma minoria. E muitas vezes há revoluções. Eram atirados coquetéis molotovs, aquela garrafa explosiva, por causa de opiniões. Pois o homem ficou tão agradecido que antes de eu viajar, eu subi para Luanda, em Angola. Ele me disse assim, olha, eu não virei espírita nada, mas aqui para nós, eu acabei com aquele caso, sabe? Eu disse, sua sogra deve estar muito contente com o senhor. E lamentei porque a tal da sogra não apareceu mais. Eu fiquei na incerteza se ela aceitou ou não. Mas era um homem nobre, com altos valores, mas faltava esclarecimento. Então, a proposta da doutrina espírita, a proposta de todas as coisas é tornarmos-nos melhores, ajudarmos-nos a crescer para Deus,
para fazer o bem ao próximo. E, acima de tudo, para sermos felizes. Então, é curioso. Eu tenho visto nessas coisas, eu visitei muitos países nos quais nunca se havia falado sobre espiritismo. Eu falei em países muçulmanos, com permissão, naturalmente, da organização muçulmana local. Falei em Dubai, com a única condição de não fazer proselitismo, isto é, de não convocar as pessoas. Não me interessa, eu exponho. Se a pessoa acha interessante, bom. Se não acha, melhor. Porque, para mim, é bom que nós, humanidade, sejamos mais felizes. Agora, o que importa não é se ele é protestante, é espírita ou é ateia. Eu, pessoalmente, prefiro um ateu digno do que um religioso de qualquer matiz sem dignidade. Porque o ateu que é nobre pelos seus valores. E o religioso por causa da convicção religiosa. Mas se ele não tem nenhuma convicção e tem dignidade, é uma pessoa de grande valor. Agora, se tem uma religião e não corresponde, é um fraudulento. Está mentindo para si mesmo. Dessa forma, cabe-nos, nesses dias muito difíceis, realizarmos um trabalho de dignificação da sociedade, do bem entre nós, da fraternidade e da caridade, como essa pergunta, mesmo fazendo o bem, a caridade, disse o interrogante, se nós deveríamos ficar sofrendo e fazendo a caridade, aí é uma falta de caridade para com a gente. O Evangelho diz amar o próximo como ama a si mesmo. Se eu não me amo, como é que eu posso amar o outro? Então eu tenho que me amar. Dizer como um amigo que eu tenho muito modesto, Divaldo, eu também sou gente. Uma pessoa menos poderosa, mas também gente. Eu digo, mais do que gente, é uma pessoa lúcida, porque é muito difícil encontrarmos pessoas lúcidas. Então, você é uma pessoa lúcida, que nos merece todo o respeito. Então, a nossa proposta é de que, nesses dias difíceis, nós façamos uma campanha linda de fraternidade. Amparemo-nos dentro do possível e, acima de tudo, vivamos em paz interior. Obrigado, Divaldo. Vamos agora ao encerramento da nossa reunião. Vamos convidar o nosso irmão Marcel Mariano para se despedir de todos nós. Quintas-feiras sempre ricas, e a gente fica com a sensação de que o tempo é curto para tantas dúvidas. Todas as perguntas foram altamente enriquecedoras, mas fica o estímulo para a gente aprofundar os conteúdos, as leituras, as reflexões, as palestras virtuais, de modo a ir consolidando uma convicção de uma doutrina que matou a morte e proclama a imortalidade da alma como a nossa maior herança. E essa é o nosso maior tesouro. Muito obrigado, Marcel. Obrigado a vocês. Que estão aqui nos assistindo presencialmente, aqueles que nos assistem virtualmente, ao Sérgio, que está na nossa equipe técnica. Também agradeço a equipe da Thelma Sarraf, que é responsável pela parte de eventos e dou atenção aos visitantes também, a própria Thelma, Divaldo, ao Marcel, a todos, enfim, que estão nos prestigiando nessa noite. E também lá na nossa equipe técnica, o Bruno. E a nossa tradutora de Libras, a Andréia. Muito obrigado a todos. Passamos agora a palavra de Divaldo para o encerramento da nossa reunião. Vamos nos preparar para a etapa final da nossa reunião. Pedimos aos companheiros do Ministério do Passe para que tomem os seus lugares. Senhor Jesus, nós te queremos pedir
pelos nossos irmãos que irão aplicar a energia saudável para ajudar-nos nos problemas afligentes que nos assaltam. Peçamos a Deus que a eles transmita energias do mundo espiritual para beneficiar-nos no dia a dia da existência. Peçamos por nós próprios, por aqueles aos quais amamos, por nossa família, pelos amigos, mas também pelos inimigos. Que consigamos diluir as mágoas que permanecem nas pessoas afligindo-as. Peçamos a Deus pelos suicidas, aqueles que anteciparam a viagem de volta, pelos enfermos, particularmente aqueles portadores de doenças irrecuperáveis, pelos espíritos sofredores, pela nossa casa, que seja envolvida em suaves vibrações de paz, de saúde e de bem-estar. Abençoa nossa água, Jesus. Faze que se impregne de energias saudáveis, qual no milagre realizado nas bodas, quando transformaste a água em saudável bebida. Nós te pedimos pela nossa paz, pela paz do nosso lar, pela paz na sociedade, paz no Brasil, paz na terra. Ó Senhor, agradecemos-te a reunião desta noite. E em nome de Deus, de Maria Santíssima, em teu nome, Jesus, e dos guias espirituais, encerramos a reunião desta noite com um voto de paz para todos nós.